trabalhar daquela forma. Eu posso agora deduzir sem ter que necessariamente trabalhar as tabelas verdades. E qual é a motivação para isso? Que as tabelas verdades crescem exponencialmente. Então, com o quê? Exponencialmente com o número de proposições envolvidas. Então, se eu tenho uma proposição, a tabela tem 2 elevado a 1, duas linhas. Duas proposições, 2 elevado a 2, 4 linhas. Três proposições, 2 elevado ao cubo, 8. Depois, 4 dá 16, 5, 32, e por aí vai. 64, cresce muito rápido, certo? Então, a ideia é o quê? Que a gente tem um conjunto de sentenças que são tautológicas, ou seja, são tautologias, são sempre verdadeiras para qualquer combinação dos elementos que ela contém, porque essa sentença aqui, ela é uma proposição, né, ela pode conter proposições internas, mais simples, né? Como que eu conecto essas proposições? Através de conectivos, certo? E então cada uma dessas pode ter aí M, W, um conjunto de proposições. O importante é que todas elas sejam tautológicas, ou seja, sejam sempre verdade, certo? E aí, a partir disso, eu vou trabalhar as regras de equivalência ou de inferência para deduzir o quê? Novas sentenças, certo? Então, esse procedimento aqui a gente chama de sequência de prova. Aí vem alguém perguntar, por quê? Vai cair na prova, professor? Não. É porque seria de sequência de demonstração, né? Que a gente costumeiramente chama de provar. Provar de prova, né? Provar algo, certo? Bom, vamos ver um primeiro exemplo. E é só isso que a gente vai fazer hoje, tá, pessoal? A gente vai fazer três exemplos. Vou elucidar dois exercícios ali para vocês das atividades. E na segunda-feira a gente vai fechar com a aula que fala de predicados, certo? Aí a gente finaliza o nosso curso aí do ponto de vista de das aulas, certo? E fica só por conta das atividades. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos supor que a gente tenha a seguinte asserção, ou seja, que a gente tem uma sentença, isso aqui é uma sentença, né? Naquele sentido que o Yuri falou na aula passada, questionou na aula passada, né? Que é o quê? Pessoal, essas chaves aqui, elas efetivamente significam o quê? Elas significam isso aqui, ó. P, E. P implica E, que implica R, certo? Implicando, sempre verdadeiro, né, a sentença como um todo, R, que é o verdadeiro, significa estar aqui nessas duas barrinhas da seta, que é uma tautologia. Então, olhar para isso é a mesma coisa que olhar para isso aqui, certo? Bom, deixa eu despoluir aqui. Então, o que a gente vai ter, efetivamente? Essa é a asserção. O que eu quero, então, na verdade, é provar isso, certo? Como que eu provo isso? Uma das maneiras é como a gente fez para essas aqui. Eu construo a tabela verdade e verifico a sua validade. Mas a gente já viu que tabela verdade é o que a gente quer deixar de usar. Então, em algum momento, será que a gente tem um conjunto de regras de equivalência e de regras de inferência que eu não preciso mais, todas as vezes que eu quiser novas, ter que usar a tabela verdade para demonstrar a validade das novas, né? Aí eu vou transitar de tabela verdade para sequência de prova, certo? Então vamos ver se eu consigo agora demonstrar essa nova regra que, vamos lá, alguém fala, isso seria uma regra de inferência ou de equivalência? Podem falar, quem quiser. Inferência? De inferência, quem falou? O Guilherme? Foi. Por quê? Porque ela só vale desse lado para esse, né, Guilherme? Certo? Tá vendo aqui? O que está dizendo isso para a gente Uhum. é esse.
Essa é a implicação. Perfeito. Então, vocês compreenderam. Certo? Obrigado, Guilherme. Então, a gente provar essa regra de inferência. Se a gente conseguir demonstrar essa regra de inferência, o que que a gente faz? A gente vai lá para a nossa caixinha de ferramentas e adiciona ela aqui, né? P, P implica Q implica R, e isso tudo implica R, certo? A gente tem mais uma outra regra, porque aí você pode dar o nome que quiser, né? Sei lá, regra de ouro, cada um, né? O importante é que ela pode ser utilizada, certo? Então a ideia vocês pegaram qualquer, agora é a gente tentar sempre obter novas demonstrações a partir do que a gente já conhece, que é válido, que é o processo de construção de um modelo teórico, né? Então vamos lá. Então não vou mais provar isso usando a tabela verdade. Vou usar isso a partir das regras de inferência e de equivalência que eu conheço anteriormente, certo? Três coisas me foram dadas. Essas três informações aqui. P, P implica Q e Q implica R, certo? Quando a gente olha isso, a gente tem que partir do pressuposto que essas coisas são sempre verdadeiras, certo? Porque a gente está trabalhando com tautologias, certo? Então, se eu tenho P verdadeiro, tenho P implica R verdadeiro e Q implica R verdadeiro, essas coisas me foram fornecidas. O que eu consigo agora? A partir desses dados e das regras anteriores, como que eu posso obter isso aqui? Entenderam? Chegar no R. Para demonstrar que essas três coisas realmente significam, em conjunto, né? Significam a validade do R. Ou seja, que R seja sempre verdadeiro. Bom, se a gente usar o modus ponens, o que é o de um com 2? Ou seja, aplicar o modus ponens aqui. O que é o modus ponens? Se P e P implica Q, então Q. Não é isso? Lembra? Se eu tiver dinheiro, eu vou ao shopping, mas eu tenho dinheiro, eu fui ao shopping, eu vou, né? Certo? É verdadeiro. Então, eu posso, a partir dessas duas, eu posso afirmar que. Então, vejam, eu adicionei uma outra coisa. De onde veio esse que? Veio do modus ponens aplicado às proposições, às sentenças, né, um e 2, certo? Pessoal, tudo bem? Compreenderam? Acho que sim. Ok, aí depois na revisão da aula, quando disponibilizar de novo a gravação, vocês vão vendo e da explicação do que está no material do livro, certo? Da mesma forma, agora, se eu observo que eu tenho este Q e tenho Q implica R, ué, então eu posso trabalhar aqui também de novo o modus ponens. Vou colocar a sentença 4 que está lá embaixo, que a gente deduziu, usando o modus ponens, e as sentenças um e 2, e vou colocar a sentença 3 que a gente tem como dado, que implica R. O modus ponens me diz o quê? Se Q e Q, então R, logo R. É aquela coisa. Se a causa é verdadeira e a relação de implicação entre causa e efeito é verdadeira, então o efeito é verdadeiro. Então eu posso deduzir R. Acabou. Ou seja, a partir dos dados um, 2 e 3, eu deduzi que estão do lado esquerdo aqui, eu realmente verifico R. Então essa sentença ela é sempre válida, certo? Ou seja, eu posso adicioná-la como uma nova regra de inferência. Sempre que eu tiver essas três coisas do lado esquerdo, eu posso afirmar o lado direito, certo? Esse então é o primeiro exemplo da aula de hoje. Bom, fica como exercício para vocês, para compreenderem mesmo, né? Além daquele processo, fazer a tabela verdade para isso aqui. É uma tabela verdade que tem uma, duas, três, né? Então ela vai ter 2 elevado ao cubo, 8 linhas, certo?
E quantas colunas? Ah, eu faria o seguinte, colocaria P, Q, R, colocaria, não tem nenhuma negação, colocaria P implica Q, colocaria Q implica R, e faria o E dessas três coisas. P e P implica Q, perdão, implica Q, e P implica R, certo? Que é o quê? Pegar isso e isso e isso, comparar os valores verdades, né? Só vai ser verdadeiro quando os três forem verdadeiros e do resto é falso. E por fim, pega a expressão como um todo, certo? Que é a implicação disso aqui com R. Aí tem que ter mais uma coluna, então, aqui, certo? Que é a expressão que a gente pode chamar de S. Então, põe o S aqui, tá? Que é o quê? É fazer isso aqui implicado com E, com essa coluna, certo? Então, fica isso para vocês testarem. Professor, Cada- Pode falar, Yuri. sempre Yuri, você quando... viu lá no vídeo nosso? Oi? Você viu lá no grupo que a aula do dia 20 está no seu Drive. Acho que Aí eu você vi. pode compartilhar ela comigo como editor, Tá no por meu? favor. Tá no seu lá. Eu acho que quem sai por último da sala ali, eu saí antes nas aulas, aí quem ficou por último ficou com a cópia. Então tá no seu lá. Vai no Meet Recordings, aí é dia 20 do 4. Então ela vai estar lá 04-20. Tá Por ok, eu vou favor, não ver. precisa ser agora não, pode ser depois. Tá ok, depois eu falo com o senhor, eu vou ver lá. A pergunta que eu vou Pode fazer falar. aqui. No caso da... Fazer esses exercícios de sequência de provas que envolvem inferência, eu sempre vou ter que recorrer à tabela de inferência já conhecida? Sempre, exatamente. As que a gente conhece. Então, todos os exercícios que tem lá podem ficar tranquilos, porque os que eu passei é, não tem nenhuma regra que não esteja na tabela de inferência e de equivalência daquelas básicas, Ah, certo? saquei. Então é sempre olhar para essas daqui, Ah, tá? beleza. Então, se vocês lembrarem dessas duas. Então, aí já vem, Yuri. Bom que você falou isso, porque isso aí já puxa a questão de uma estratégia de prova, certo? Que é o quê? A estratégia de demonstração. Eu sei que eu vou ter que usar uma dessas regras aqui ou uma dessas regras. Então, o que eu faço quando eu quero iniciar uma sequência de prova? Eu vou tentar entender quais delas podem ser utilizadas no que foi proposto lá, certo? Então é bom mesmo ficar com essas coisas abertas aí em tela, né? Na hora de resolver o exercício. Vocês estão com PowerPoint, né? Eu passei. Transforma esse, abre o PowerPoint, joga para o lado lá, né? Anota o exercício aí no papel e fica olhando para essas regras, falando, não é possível, deve encaixar em algum lugar aqui, certo? Aí, no caso, eu mesmo vou ter que identificar na sequência. Essas... Exatamente. Essa é a habilidade que vocês desenvolvem, e é o objetivo dos exercícios. Mas só de um, Beleza. só tem um de sequência de Uhum. prova lá, que é o 8. Beleza. Obrigado, Yuri. Bom, pessoal, vamos para mais um exemplo, então. Guilherme, quer falar alguma coisa? Pode falar. Deixa eu ver, acho que ficou. Acho que ficou aberto o som do Guilherme. Bom, então é o seguinte, pessoal. Outro exemplo. Seja a seguinte asserção. Agora, P ou o Q e negação de P. Sempre vou escrever aqui, né, como seria isso na escrita usual que a gente iniciou, né? É P o Q e não P. Implica Q, certo? Então, isso que está aqui é a mesma coisa do que está colocado aqui, certo? Só que fica mais fácil ver dessa forma. Então, o que me foi dado? Não P e P o Q, certo? O que eu posso deduzir disso? Pessoal, se aparece a negação de alguma coisa ali, você já pensa em quê? Modus tollens, que é o modo de negação, né?
Então, imediatamente, que é isso que o Yuri perguntou, como que eu vou identificar? Aí eu já penso, poxa, se tem, isso aí parece muito com modus tollens, mas não está tão explícito. Mas se tem um ou, será que eu consigo transformar esse ou em uma implicação? Porque o modus tollens tem uma implicação, tá vendo? O modus tollens é isso aqui, ó, negação da consequência. Vou escrever ele lá. O modus tollens é isso aqui, ó. É negação da consequência e a implicação. Isso aqui significa o quê? A negação da causa, certo? Então, esse é o modus tollens. Aí eu vou olhar para isso. Aí eu quero transformar essa coisa nessa coisa. O que eu preciso? Eu preciso, de alguma forma, obter isso aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou olhar lá onde que tem uma regra que me leva, de alguma forma, disso aqui, que está dado, nisso aqui. Essa que é a pergunta aí que o Yuri levantou anteriormente, né? É tentar identificar se existe uma regra que leva de P ou Q em P implica Q. Vamos ver lá. Nas regras de inferência, não tem. Nas regras de equivalência, aparece aqui, ó, uma que tem um ou, tá vendo? Essa daqui. Então eu vejo, olha, o P implica Q é equivalente à negação de P ou Q. Então vamos lá. Essa regra chama implicação. Vou colocar ela aqui. Implicação. P implica que é equivalente a. Vamos voltar lá, ninguém é obrigado a decorar, né? Tudo. Não P ou Q. Não P ou Q. Aí vamos lá, pessoal. Tem algum lugar aí do que foi dado que tem o não P aqui? Ou tem? Pode falar, Não, pessoal. não. Não. E aí o que eu faço? Ou eu falo, deixa para lá, não vou fazer isso. Ou eu tento transformar o que eu tenho no não P. Como que eu posso transformar o que eu tenho no não P? Usando a dupla negação, certo? Onde eu tenho P, eu associo a não P com a dupla negação. Tipo menos menos um, né? Mais um. É a mesma coisa. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Utilizo a dupla negação em conjunto com a sentença um que está aqui, ó. E onde tem P, através da dupla negação, eu escrevo não, não P, certo? Então, eu posso, ao invés de escrever P ou Q, escrever não, não P ou Q, porque a negação da negação é o próprio P, certo? Então, eu passo a ter essa escrita aqui, ok? Agora, eu tenho a negação de alguma coisa, certo? Ou que tem uma forma muito fácil de a gente ver como é que eu vou adiante, certo? Que é o quê? Eu tenho a negação de coração ou que. O que é coração? É isso aqui, ó, que está na chave. Então, coração, se eu chamar não que de coração, perdão, não P de coração, eu tenho isso aqui. E aí, se fosse a implicação, como que eu trabalho? É a negação de coração ou que é equivalente a quem? A coração implicando que, certo? Por que eu gosto de usar o coraçãozinho? Porque a gente fica tão atento à letra que, na verdade, a gente acaba se perdendo, né? Então, o coração acho que destaca mais, que aquilo ali não é uma letra, é um objeto, certo? Pode ser um carro, um coração, estrela, o que vocês preferirem, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Onde tem esse cara aqui agora, ó, negação
de coração ou Q, usando a implicação, que está aqui, ó, colocada, eu posso, então, trabalhar coração implica Q. Mas quem é coração? Não P. Então, eu tenho não P implica Q, certo? Agora, se eu tenho, então, não P implica Q e tenho não, não P implica Q e tenho não P, então vamos lá. Agora apareceu o seguinte, eu tenho não P, de onde não P? Tá aqui, ó, é o 2. E tenho não P implica, ai, implica que? Não, sem legenda. Bem no cantinho que ele tá saindo, peraí. Ah, tem essa opção de fazer legenda no PowerPoint? Pô, bom demais, não tava sabendo. Agora vai facilitar minhas aulas. Bom, beleza. Agora eu vou sair aqui, pessoal, da legenda para a gente poder continuar. Peraí. Vamos lá. É de vendo e aprendendo. Como fala o Faustão, quem sobe faz ao vivo. Ô, louco. Vamos lá. Então, entenderam até aqui, né, pessoal? Ponto 4, certo? E agora, se eu aliar o ponto 4 que a gente deduziu ou inferiu, né, com o ponto 2, aí eu posso falar o seguinte. Então, eu tenho não P e tenho o ponto 4. Não P implica que. Então, se eu lembrar do modus ponens, eu posso pensar o seguinte: a causa e a causa implicando a consequência, então a consequência, certo? Não importa se a causa é uma negação, é um objeto. Lembra? Pode ser coração e coração implica quê? Certo? Então, para a gente não ficar dando sentido para a negação como uma coisa que mudou, né? O que importa é causa e consequência. Então, a gente deduziu o quê? Então, essa é a segunda demonstração que a gente fez hoje, certo? Depois eu peço que vocês revejam e tentem refazer esses passos para verificar se faz sentido para vocês. Qualquer dúvida podem falar, pessoal, por favor. E aí vem a grande questão. Tá, aí é tranquilo, são sentenças que envolvem apenas duas, né? Muito direto, tá tudo muito fácil. Então, existe alguma técnica de demonstração, né? A pergunta é sim, a gente, né, vai desenvolvendo. Como tem casos que, como eu falei aqui, ó, vocês vão percebendo, eu vou usar a dupla negação para poder aparecer a mesma variável. Então, o que a gente tem que tentar sempre é isso, tornar essas coisas mais parecidas com o que aparece aqui, na regra de inferência, e aqui na regra de equivalência, para que a gente possa avançar. Nem sempre a gente consegue avançar. E aí que vem a questão das técnicas de dedução, certo? Nem sempre a gente tem a clareza de olhar para o que está dado e vislumbrar quais são as regras que a gente vai poder utilizar, certo? Então a gente pode utilizar algumas estratégias que o objetivo aqui não é achar que vocês nasceram sabendo isso, é justamente desenvolver essa habilidade, certo? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem a seguinte situação: a gente a gente demonstrou pela tabela verdade lá atrás, né, que P implica Q, implica essa regra de inferência. P implica Q e não Q implica não P, certo? Então, como que eu posso tentar agora, saindo desse lado aqui, chegar nesse lado, certo? Sem ter que fazer a tabela de equivalência, né? Perdão, a tabela verdade, certo? Bom, eu só tenho a implicação. Aí eu vou lá no meu conjunto de regras e penso, bom, se eu tenho implicação, então, onde tem P implica Q, eu posso trocar por não P ou Q. Então, onde tem P implica Q, eu posso usar a implicação, certo?
para trocar por não P implica que essa segunda linha. O que eu fiz aqui? Eu usei uma regra de equivalência para sair do 1 e chegar no 2, certo? O que eu quero atingir é não Q implica não P. Tá vendo aqui? Eu tenho não P já. E tenho Q. Aí, às vezes, eu posso mexer aqui e ficar meio perdido. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de continuar nesse sentido aqui, é sair do 5 e tentar passar para algo que seja mais parecido com o que está em cima, para ver se essas coisas se encontram no meio do caminho, certo? Ok? Então, de novo, eu tenho implicação. Então, talvez eu possa usar de novo a implicação, mas de baixo para cima, certo? Ok? Ou seja, de 2 eu não consigo avançar muito, né? Então, a gente pode usar a implicação no 3, certo? Só lembrando, a implicação é causa, implica consequência, é equivalente à negação da causa ou consequência. Então, se eu tenho isso aqui, ó, 5, causa é quem? É não que. Causa implica consequência, negação da causa, mas a causa já é uma negação, implicando a consequência, perdão, ou a consequência é uma negação. Então, só reescrevendo, isso aqui é a mesma coisa que não, não que, ou não P. Eu já devo ter escrito aqui no slide na frente. Certo? Olha lá. Não, não que, ou P. Aqui, ó. Certo? Então, eu consegui agora aproximar essas duas coisas, certo? Pode ter quantos passos aqui no meio? Não sei, pessoal. Aqui eu coloquei uma linha, né? Porque é o que vai juntar. Mas aí, quando a gente está fazendo essa aproximação, a gente não sabe, certo? Vai depender aí da. E aí, o que eu faço? Ó, mas não, não que é a mesma coisa do que, né? Lembra da negação da negação que eu falo? Sua mãe fala, ou seu pai fala, você é a negação da negação. Então tá bom, então eu sou eu mesmo. P ou, perdão, negação da negação de quê, né? Se é a negação da negação, é ele mesmo. Que ou não P. A gente viu que o ou é comutativo, então isso aqui é a mesma coisa de escrever negação de P ou Q, que é o que está aqui. Então eu consegui juntar essas duas coisas, ou seja, aquela sentença ela é válida, certo? E a sequência de prova é essa. Isso aqui que a gente chama de sequência de prova, tá, pessoal? Ok? E a gente escreve agora numa ordem única. Enfim, chegamos aí a grande parte da construção. Toda a lógica matemática, praticamente, é construída com base nisso que a gente viu até agora, certo? O que vai mudar é quais são os objetos e os conectivos, né? E as regras de inferência de equivalência que a gente vai estar utilizando. Cálculo tem suas regras, geometria tem suas regras, né? Cada campo da matemática tem suas regras, mas basicamente é isso. Mas a gente viu que proposição era algo muito limitado. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos estender proposição, na verdade não agora, né? Na segunda, 19 horas, certo? Se gostou, tá, pessoal? Dá um like aí, se inscreva. Brincadeira, não tem like aqui no Classroom, tá? Mas a gente está perto de finalizar, então. Na segunda-feira a gente fecha a aula. E aí o que eu queria agora, então, é focar nos exercícios. Eu vou abrir lá para a gente dar uma olhada. Na nossa turma lá. Atividades. Tem vários exercícios. Eu separei cada exercício. Deixa eu aumentar aqui. Ficou melhor para ver? Eu separei lá para a gente, pessoal, por competência e habilidade. Por competência. O que é uma competência? Né? É porque a gente, teoricamente, qual é o objetivo da disciplina? Não é conteúdo. O conteúdo, ele é o mecanismo para que você possa desenvolver certas competências e habilidades, porque o mundo ele é mutável, né? Principalmente na área da computação, por exemplo.
O que a gente está estudando, o que a gente está vendo em computação que vocês vão ver, daqui, quando vocês formarem, já não vai ser, né, efetivamente o mundo que vocês vão atuar. Mas as competências e habilidades, elas continuam, certo? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, exercício 1. Eu vou colocar a data de entrega, tá? Mas para o dia 5. Para o dia 4, perdão. 11h59. Competência traduzir sentenças entre. Não está aparecendo aqui. Mas vocês clicam que vai aparecer. Ver atividade vai aparecer. Traduzir sentenças entre português e lógica formal. A gente já fez alguns exemplos no comecinho, lembra? Então, o que eu vou dar para vocês aqui? Uma sentença, na verdade, 3 sentenças, né? Sejam dadas as seguintes sentenças. Tem água nos cilindros, sentença P, que a junta do cabeçote está vazando e R o carro vai pegar. O comando 1, traduz a seguinte sentença para o símbolo de lógica formal. Por que a gente traduz, pessoal? Porque essas frases, no português, elas têm semântica, têm significado, essas palavras. A gente não quer trabalhar com semântica, quer gramática. Então, a frase se a junta do cabeçote está vazando e tem água no cilindro, então o carro não vai pegar. O que vocês vão fazer sempre? Identificar os conectivos. Se, então, certo? Ó, se, então, e, certo? E negação. Então, com base nisso, traduzir essa sentença para a sentença em lógica, certo? O outro, traduzir a seguinte sentença para o português comum. R implica em negação de Q ou P. Então, se eu uso aqui, ó, como a gente definiu P, Q e R, trabalha com os conectivos e traduz, então, agora da lógica para português. Tudo bem? Tranquilão? Tranquilo isso, né? Beleza. Não é muito trabalhoso, tá? Então dá para fazer. Dá para fazer. Outros exercícios. Realizar operações. Então vai ser o quê? Agora eu dou as sentenças e peço que você, com base, usando conectivos, né? Represente a seguinte sentença. Você não pode votar se tem menos de 18 anos de idade ou se você é de Marte, com base nessas definições aqui. Então é a mesma coisa, aplicar conectivo sobre elas para poder obter essa sentença no português, certo? Depois, fazer a recíproca. A recíproca a gente definiu lá no material que eu disponibilizei para vocês, certo? Recíproca é o quê? P implica Q implica P. É a recíproca, né? Você mudou a ordem entre causa e consequência. E aí depois, né, na lógica formal, e depois em português, que é traduzida a lógica formal para o português. Então, assim, pessoal, não está o fim do mundo. É bom, então, vocês darem uma olhada, certo? E aí posta lá no grupo. Professor, não entendi. Tem como fazer uma elucidação da, do exercício 4, 5 ou do 8, certo? Se vocês conseguirem entender alguma coisa do exercício, explicar, ser mais explícito, não entendi ali, eu travei em tal parte, certo? Que aí a gente vai interagindo e fica mais fácil. Pode interagir pelo grupo, tá? Não precisa passar no WhatsApp, porque a tua dúvida pode ajudar outro bem-aventurado, como diz na Bíblia, né? Certo? Beleza, pessoal? Tudo bem por hoje, então? Já é bastante coisa, né? Então, basicamente é isso, tá?
Se vocês tiverem qualquer dúvida, vai passando lá pelo, pelo WhatsApp e a gente vai interagindo. Eu acho que assim a gente